A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aqui para a nossa aula de número 17 do nosso curso Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Hoje o estudo é em Números e hoje o nosso foco, vai ser aqui o tópico primeiro, do esboço aqui do livro, onde vamos falar sobre os preparativos para a viagem até Canaã. Nós vamos falar aí sobre os 9 primeiros capítulos do livro de Números. Ok, então deixa eu ajustar um pouquinho melhor aqui a nossa tela e vamos aqui iniciar a nossa aula. Bom, o tópico primeiro aqui desta página nós temos os preparativos para a viagem de Canaã. Nós temos aqui até o capítulo 10, que é a nossa aula de hoje. Bom, Israel passou quase um ano lá no Sinai, havia recebido a lei, construiu o tabernáculo e agora era hora de marchar rumo à terra prometida. A gente tem aqui do capítulo 1 até o capítulo 4 de Números, nós temos aqui o recenseamento, a contagem do povo, e a organização do povo de Israel. No capítulo 1, letra A aqui da nossa página, nós temos o recenseamento das tribos. Esse recenseamento ele tinha como objetivo organizar as tribos por clãs, vamos assim dizer, e estabelecer a lei e a ordem, tanto no acampamento como durante a caminhada. Esse censo, essa contagem do povo, apresentou um número de 603.550 homens de guerra. Aqui não está incluído os levitas, porque os levitas ficaram responsáveis pela parte do culto, pela organização religiosa, então eles não iam se apresentar ao exército, vamos assim dizer, Então essa contagem de 603.550 homens eram homens de 20 anos para cima que estavam disponíveis para guerra, ok? Na letra B nós temos aqui a disposição das tribos quando Israel se acampasse. Na próxima página a gente vai ver como que ficou distribuída aí as tribos no acampamento em volta do tabernáculo. Nos capítulos 3 e 4 do livro de Números, ali fala sobre os levitas e a responsabilidade dos levitas, que coube aos levitas o cuidado do tabernáculo, o ministério dos aspectos externos, todos eles eram feitos pelos levitas. Os sacerdotes, liderados aí pelo sumo sacerdote, eram os oficiais no culto cerimonial. Então, quem realizava o culto cerimonial, oferecia sacrifícios e demais realizações no tabernáculo, lavagem de mãos no propiciatório, entrada no lugar santo, onde estavam ali o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, eram todos da responsabilidade dos sacerdotes. E uma vez por ano, no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Nesta página seguinte, então, nós temos aqui a disposição das tribos nos acampamentos. Quando Israel acampava, o tabernáculo literalmente ficava no meio do povo de Israel, A leste, no oriente, ficavam as tribos de Issacar, a de Judá e a de Zebulon. Percebam que a de Judá está bem de frente, à entrada da tenda do tabernáculo. Isso tem uma tipologia muito interessante, haja vista que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o Messias que veio
da tribo de Judá. Jesus é aquele que dá acesso e guarda ao mesmo tempo a porta de entrada, né, à pessoa de Deus e a salvação em Deus. Então nós temos aqui ao norte as tribos de Aser, Dan e Naftali. Ao sul, Gade, Ruben e Simeão. E ao oeste, no ocidente, ficavam as tribos de Benjamim, Efraim e Manassés. Então nós temos aqui o modo como Israel se acampava, de acordo com a organização das tribos, em volta do tabernáculo. Literalmente aqui, Deus estava querendo dizer ao seu povo que ele estava no meio dele, no meio de Israel. Na próxima página, nós vamos observar aqui a santificação no acampamento e diversas leis que estão aqui em Números, capítulo 5, até o capítulo de número 8. Para preservar, né, a santidade do acampamento e também a higiene e a saúde do povo, nós temos aqui algumas leis aqui que para nós parece um pouco estranho, né? Mas para aquele povo naquela época tinha um total sentido, porque muitas vezes a doença incurável, né? O fluxo e o toque em cadáver simbolizava a questão de impureza, de morte. Bom, então nós temos aqui que do acampamento deveriam ficar fora dele os que estavam com lepra. Lembrando que lepra aqui não é a mesma hanseníase propriamente dito dos nossos dias. Lepra aqui, o termo hebraico é tserua, significa doença de pele. Então aqui nós temos a doença de pele que podia ser curável e a não curável. Por isso que era necessário a pessoa que estivesse com lepra, com essa tserua, essa doença de pele, se apresentasse ao sacerdote. O sacerdote era uma espécie de médico, né, dermatologista, que avaliava aquela situação. Geralmente a pessoa ficava numa quarentena ali de uma semana, depois voltava e fazia uma reavaliação. Caso fosse uma lepra mesmo, uma hanseníase, aí a pessoa era condenada a viver fora do arraial até a sua morte, né? A questão também do fluxo e toque em cadáver também era considerado uma situação de impureza, então a pessoa tinha que ficar fora do arraial. No capítulo 5, do versículo 11 até o 31, a gente tem aqui uma lei que parece muito sem sentido para nós, né? Nos dias de hoje, mas essa lei ela serviu, né, servia para advertir a mulher que estava propensa a cometer adultério, ou para proteger a mulher que tinha sobre ela uma suspeita de adultério por parte do marido ciumento. Então, a lei contra a infidelidade conjugal exigia que o marido levasse a esposa suspeita de infidelidade diante do sacerdote, que depois de descrever a lei que condena o pecado, a escreveria num pergaminho e antes que as letras secassem, mergulharia a sentença num recipiente de água, a qual era acrescentado um pó amaríssimo, e esta água amarga, tendo dissolvido ali as palavras condenatórias, né, dava-se à mulher para beber, e mediante a intervenção divina, talvez até acompanhada aí pelo fator psicológico de culpa, a mulher cairia doente, com inchaço do ventre, infecção do útero, descaimento da coxa, arrastando a perna ao andar, comprovando assim a sua infidelidade. Então assim a lei mantinha a pureza conjugal, a fidelidade da mulher em sua sujeição ao amor do seu marido e controlava a questão dos ciúmes. Por mais estranho que isso nos pareça para os dias de hoje, né?
Essa era uma forma de proteger a mulher, para que ela não fosse julgada de modo parcial, tendo em vista que o tribunal humano, naquela época, era composto apenas de homens. Então, isso era uma espécie de colocar Deus para julgar a causa, né? Uma espécie de tribunal divino. Como eu disse, né? Para os dias de hoje parece muito estranho, mas era uma maneira de proteger, né, a fidelidade no casamento e também proteger a mulher de suspeitas infundadas do marido ciumento. Na letra C aí nós temos o voto do nazireu. A palavra hebraica, né, nazir, significa separado. Então ele era um voto que um homem ou uma mulher podia fazer para consagrar-se a Deus e viver em santidade. Esse voto ele podia ser por toda a vida ou podia ser por um tempo determinado. Exigia-se 3 requisitos para esse voto do nazireu, que eram, né, abster-se do fruto da vide, não podia comer nada referente à uva, nem beber, não podia cortar o cabelo e nem tocar em corpo morto, seja humano ou seja animal. O nazireu mais famoso da Bíblia Sagrada é o Sansão, mas o voto do nazireado, ou voto, né, do nazireu, era algo muito comum entre os judeus. Bom, vamos para esta próxima página, onde vamos falar aqui sobre a bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal ela tem uma extrema importância para o povo hebreu. Está lá em Números capítulo 6, versículo 24 até o 26. A bênção sacerdotal em hebraico, né, é da seguinte maneira, né? Yaverecha Adonai veish merecha, Yaer Adonai panav elecha virunecha, Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Bom, quais são os pontos principais dessa bênção sacerdotal? Que o Senhor abençoe seu povo com boas colheitas, gado e filho. Que o Senhor guarde o seu povo do mal, dos inimigos, das magras colheitas, da enfermidade e da esterilidade. Que o Senhor volte o seu rosto com agrado e alegria e estenda-lhe seu favor. Que o Senhor levante o seu rosto em reconhecimento e aprovação e lhe dê a paz, segurança, saúde, tranquilidade e paz com Deus e com os homens. Então essa é a ideia, né? Quando o sacerdote proferia a bênção diária, né, sobre o seu povo, a ideia era todos esses 4 pontos principais aqui colocados. Vamos aqui para a próxima página, onde nós temos aqui as ofertas dos 12 príncipes de Israel, que foram dadas para o sustento e promoção da religião. Essa oferta foi espontânea e generosa, dando exemplo e influenciando aos abastados também a ofertarem. Essa oferta, né? Essas ofertas dos 12 príncipes de Israel foram 6 carroças e 12 bois. Nós temos aqui, né? As outras tribos, influenciadas aí por esses príncipes, né, também ofertaram. As ofertas foram de 12 pratos de prata, cada um pesava 1,6 kg, 12 bacias de prata para as aspersões, cada uma pesava 840 gramas, 12 vasilhas de ouro cheias de incenso, cada uma pesava 120 gramas, 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as ofertas de cereal, e 12 bodes.
Então o número 12, né, dessas ofertas é muito significativo, porque representava a união das 12 tribos de Israel sob a teocracia, ou seja, o governo de Deus, e sob a orientação sacerdotal levítica, para o cumprimento do pacto mosaico ou sinaítico. Esse pacto era condicional, ou seja, para Israel desfrutar das bênçãos do pacto, era necessário Israel obedecer aos mandamentos do Senhor. Nós temos aqui na letra F a consagração dos levitas, capítulo 8, versículos 5 até o 26. Então, ser levita não era a única condição para o ofício sagrado. Os levitas eram separados para a obra do tabernáculo mediante uma cerimônia especial. Efetuava-se a purificação dos levitas, oferecendo sacrifícios, sendo espargidos com água misturada com cinzas de bezerra ruiva, barbeando-se e lavando seus vestidos. Os sacerdotes impunham as mãos sobre os levitas na cerimônia de consagração. Vamos aqui para a última página da nossa aula de hoje. A Páscoa e as trombetas, capítulo 9 e 10 de Números. A celebração da Páscoa foi a primeira desde a saída do Egito. O cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas eram os itens, desta ceia de Páscoa, dessa refeição da Páscoa. Para os hebreus, o cordeiro era a lembrança de que Deus os livrou da morte pelo sangue do cordeiro. O pão sem fermento era para que eles vivessem uma vida sem contaminação do pecado. E as ervas amargas era para eles lembrarem dos sofrimentos vividos lá no Egito, durante o momento de escravidão, e que agora eles desfrutavam de liberdade. Para os cristãos, a Páscoa tem o seguinte significado: Cristo é a nossa Páscoa, tendo em vista que Ele é o Cordeiro que viveu sem pecado e morreu para nos resgatar do sofrimento imposto pela escravidão ao pecado. Na letra B aí nós temos as duas trombetas, de pratas. Elas serviam para convocar os israelitas para a reunião diante do tabernáculo, reunir os príncipes das tribos diante de Moisés, indicar as tribos acampadas ao oriente do acampamento e momento de pôr-se a caminho, preparar Israel para a guerra, lembrar ao Senhor a necessidade de seu povo e conseguir a ajuda divina, e para que o Senhor se lembrasse de seu povo durante as festas sagradas e dos sacrifícios de paz e de holocaustos. É bom aqui a gente frisar que aqui no capítulo 10, o texto está se referindo a duas trombetas de pratas. Aqui, a expressão hebraica é Hatzotzerot, Hatzotzerot Kesef, trombeta, instrumento de metal de prata. Isso aqui é diferente do shofar, que era trombeta, corneta de chifre de animal. Então aqui nesse Números capítulo 10, não usava a trombeta comum, que era o shofar, que era de chifre de animal. Aqui é o Hatzotzerot Kesef, a trombeta de prata, instrumento de metal, tá bom? Pois é, meus amados, Deus abençoe. Depois nós teremos aí mais uma aula, e essa aula de hoje fica por aqui. Que Deus abençoe, lembrando aos irmãos que qualquer dúvida que surja durante as nossas aulas, qualquer coisa que os irmãos desejem falar comigo, basta enviar uma mensagem no meu privado. Muitos têm feito isso, E a gente até agradece aqui o feedback da parte dos irmãos. Mas fiquem à vontade para fazer isso, viu? Talvez a gente não responda na hora, mas a gente vai deixar todo mundo com sua resposta, tá? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.